Mas isso aí eu não entendo nada, viu, Eurico? Eu sei, mas eu vou encaminhar bem para o senhor. Pergunta para o Breno, e se tiver algum piteco para dar, eu interjecto. Mas eu acho que o senhor participou da fundação da Receita Federal. Eu acho que o sistema foi se tornando complexo e uma forma de construir justiça para um sistema que criava muitas interpretações, que foi delegando a interpretação, foi buscar uniformidade dentro do contencioso. Na falta de lei, na falta de direito, então é como que eu delego essa competência, que é um pouquinho das funções da nova lei de introdução às normas de direito brasileiro. Eu estou delegando para outro, eu não posso confiar na instância julgadora que vai sempre interpretar a favor do sentido de estar arrecadando mais. Então, uma forma que eu acho que, historicamente, eu estou chutando isso, aconteceu, foi criar tribunais paritários, para conseguir construir essa justiça fiscal a partir do CARF, a partir do Tribunal de Impostos e Taxas. O Salles foi juiz há mais de 20 anos, mas daí fica um órgão ali que é da Receita, mas não é da Receita, que é do Ministério da Fazenda, mas não é da Receita, em que decide em última instância, mas não tem legitimidade perante os agentes fiscais. E a gente cria um problema que o CARF decide, mas o cara lança de outro jeito. Então, acho que uma questão que tem de fundo para nós, e a gente pergunta da experiência internacional que o senhor tem, se existem órgãos paritários em outros países, e se para nós, com um sistema como esse, seria melhor acabar com um órgão paritário, tem uma outra DRJ que julga, o fisco fala o que ele pensa, e se eu não concordar, eu vou atacar no judiciário. Eu não preciso de uma instância de legitimação administrativa entre fisco e contribuinte, porque esse processo de legitimação já foi feito na construção da lei, em que deu uma lei objetiva e eu passo a responsabilidade para o contribuinte discutir carga tributária, ele está pagando esse ônus. Se eu estou lavrando auto-infração a mais, eu estou afetando o contribuinte, o eleitor, e que é o cidadão que está exercendo esse direito. O excesso de contencioso que nós temos e a péssima segurança jurídica, que é a situação atual, ela tem uma raiz antecedente, que é o medo que o contribuinte tem da administração tributária. Ele tem pavor da administração tributária, pavor e desconfiança, né? E que só é igualado pelo pavor e pela desconfiança que a administração tributária tem do contribuinte. Então, é uma relação de desconfiança mútua, não é? E de falta de cooperação. Então, isso decorre muito da nossa tradição histórica, do nosso passado extrativista colonial, e que se projetou no século XX e até, podemos dizer, no século XXI, dentro desse paradigma do crime, da violação, da punição pesada sobre o contribuinte, da ameaça de ter seu negócio destruído por autuações, que é um pesadelo, certamente. E que, por outro lado, que gera sanções tão pesadas que acabam sendo contraprodutivas. Às vezes fica mais vantajoso ficar mais da lei para guardar autuação e discussão e tudo. Nós temos incentivos perniciosos, uma situação que um perde-perde aqui, sabe? Um perde contribuinte, perde receita. Para poder mudar esse paradigma, nós temos que mudar a cultura do contribuinte e da receita. E, olha, eu não estou falando de coisas assim, utópicas, coisa muito difícil, não. Na Bolívia, que é um país muito menos desenvolvido que o Brasil, o fisco tem um dia ou 2 do ano que todos os funcionários saem das oficinas dentro dos escritórios e vão à rua, vão à sede das empresas para dar orientação. É proibido lavrar auto-infração. Só perguntando, você tá lembrado que tem tal coisa, você tem que pagar isso daqui, você tem um livro e tal. Olha, cara, arranja esse livro, porque senão você vai ser autuado e tal. E não guardam registro nenhum dessas visitas. É uma coisa interessante. Breno, como é que chama a administração tributária na Dinamarca? Skatt, querida, né? Pois é. E saiu... Sem ironia. Não, é verdade. E olha, recentemente, uma estatística de percepção pública, na Suécia,
a instituição mais admirada é a polícia. Segundo lugar, a administração tributária. O povo ama a administração tributária. E isso na Suécia? Na Suécia. É geral no mundo inteiro? Não é geral no mundo inteiro. É difícil conseguir isso. Porque a maior parte dos países vem de uma herança colonial igual a nossa. A Suécia nunca foi colonizada por ninguém que se lembre. Já saiu com uma... na Suécia e Finlândia, em 1776, eles criaram uma lei de transparência, lei de acesso à informação, 200 anos antes dos Estados Unidos, né? E nós ainda, mais recentemente, que fizemos 2011 a nossa. Então, eles, exatamente por cidadão ter acesso, na Suécia todas as pessoas, sabe, têm a declaração de todo mundo, da rainha para baixo, todo mundo sabe. É um regime de alta confiança, mas eu não quero que a gente seja a Suécia, não. Mas pelo menos a Bolívia a gente pode ser, não é? Ou melhor que ela. Então, nós temos que desenvolver essa cultura. Como é que desenvolve a cultura? Com iniciativas do tipo nos conformes, não é? Criando elementos de confiança e de consulta com os contribuintes e resgatando o plano federal mais amplo, porque a legislação, digamos, administrativa e processual federal comanda do resto do país todo, né? Então, nós temos que resgatar os valores e a abordagem que foi feito na criação da Receita Federal. A Receita Federal está fazendo 50 anos, esse é o ano de jubileu dela, e ela, aos poucos ela se tornou leão. Ela adotou o símbolo do leão, do animal poderoso, que deve ser temido, não amado, né? Então, mas ela não foi criada sob essa ótica, ela foi criada numa ótica muito cooperativa, ela divulgava, publicava e distribuía os livros com os dados das declarações, não a nível de contribuinte, mas por setor, por região, por estrutura de capital, por número de funcionário, tem um painel fantástico de informações. E ela fazia uma questão de não deixar o contribuinte em dúvida sobre a legislação tributária. Qualquer pergunta que você tivesse, que você não soubesse responder, ou o plantão fiscal, onde sentavam auditores, os mais capazes, ela botava lá para, de olho no olho, resolver os problemas. Como você fazia consultas que eram respondidas a nível nacional, publicado no Diário Oficial, rapidamente e com força vinculante para a Receita. Uma vez que ela dava opinião, orientava, e nessas, vocês devem ter visto algumas coisas do fisco americano, os opinions deles lá, eles dão exemplos, ilustram, se fizer tal, não é isso? Então, nós tínhamos isso aqui também. Então, nós perdemos um pouco isso. Nós deixamos, porque para fazer isso você tem que fundamentar, justificar, entendeu? Isso, você não pode reinterpretar. Você não, exatamente. Então, digo mais, e ela errava, às vezes errava. O que ela fazia quando errava? Fazia outro, dizia, olha, aquilo estava errado por isso, por isso, por isso. A nossa opinião agora é isso daqui. E se aplica para frente, obviamente. Podia até aplicar para trás, porque a Receita não tem o poder de dispensar imposto, que é coisa vinculada, mas não podia pôr penalidade, nem juros. Né? Nem multa de 150% por dólar de nenhum tipo de multa. Então, com essa atitude, o que acontecia isso? Ela ficava assim, em boa situação na vista do contribuinte. Ela estava ajudando o contribuinte também. Se o cara não quisesse cumprir, é o problema dele. Mas o cara que quisesse contribuir, então, essa atitude, eu acho que é uma questão da atitude de cultura, precisa ser resgatada. Mas ela mudou, professor, pela atitude da Receita ou pela atitude dos maus contribuintes? Ou ambos andaram juntos? Provavelmente. Olha, mau contribuinte sempre haverá, não é? Sempre haverá. O fraudador, o sonegador, não é? O sistema tem que lidar com isso. É como um banco que empresta dinheiro e tem uns caras que não vão pagar, mas ele não sabe quem que vai pagar, quem não vai, né? Mas ele tem que lidar com isso. Como é que ele faz? Análise de risco, mais controle, exigência de garantias, etc, etc.
Toda atividade tem isso, tem o risco de mercado, tem coisa. O mundo é de risco e a Receita não é diferente, não é? Ela tem que assumir riscos também, não é? Agora, o contribuinte que tem... olha, uma vez eu vim num avião de Washington para São Paulo e sentei junto com um coreano que tinha negócios na área de informática. E ele era um empreendedor, ele vinha para o Brasil ver os negócios dele aqui e ele tinha negócio em muitos países por aí. Eu nem sei o nome da firma dele, mas ele tinha muito negócio. Então eu perguntei, escuta, como é que é fazer negócio aqui no Brasil? Ele falou, é ótimo, um país continental, tamanho grande e tal, mas ele nem falou em contencioso, nada desse troço, porque ele não quer nem chegar nesse nível aí. Mas ele falou o seguinte, o problema de vocês é o seguinte, em outros países que eu trabalho, 10 estão produzindo, vendendo as coisas, 90 de cada 100, e 10 estão mexendo com papel. Tá? Papel é tudo, é pagar imposto, é fazer folha de pagamento, controlar quando você receber, tudo, né? Papel, 10 em cada 100. No Brasil é 24. Então, vocês pegam mal isso, porque eu tenho que... esses 14 são desnecessários que eu tenho lá, né? Então, em cada 100, isso é tudo proporcional. Então, essa coisa, nós temos que aplanar esses caminhos, né? No IBS, a gente vai avançar muito já, acabou aqui? Não, pode falar. Avançou bastante, porque é o seguinte, o IBS nós tiramos dentro dos custos da receita da empresa. Se você, na sua contabilidade, você paga nas compras, você pega aquele IBS e joga imposto a receber, IBS a receber do governo. Não entra nos seus custos, não é custo seu. Aquilo é crédito seu contra o governo. Você faturou, você vendeu, você pega o valor da venda e joga na conta de receita. O valor do IBS que você cobrou, IBS é pagar para o governo. Pronto. Você mata os dois por fora. No fim do mês você compara os dois preguinhos que eu falei aqui. Entendeu? Só que é contábil, não é? Então, aquilo lá flutua por cima da sua atividade. Todo o seu cálculo de se você ganhou ou perdeu dinheiro no seu negócio, não entra imposto no meio dele. Ele está fora. Não é? Isso simplifica barbaridade o controle, e ele, digamos assim, desidrata a discussão, porque nós não vamos discutir se está contido, se não está, se é necessário ou se não é. Tudo está por fora. Deixa eu emendar uma aqui agora. Tem que emendar uma agora.